Ok, então obrigado por terem aceitado o convite para conversarmos um pouco sobre esta questão de todos estarmos aqui à espera e assim com alguma parte das nossas vidas em suspenso ou na expectativa do que vai acontecer. Acho que este é um sentimento generalizado, esta expectativa do que se passa à nossa volta. O facto de estarmos aqui todos juntos, isto não estava a ser explicado por mim, mas quando eu pensei em convidar-vos, pensei em convidar pessoas que fossem artistas, que estivessem ligados intimamente com a prática artística, mas que estivessem em várias geografias ou cuja sua vida nos últimos anos tivesse sido fora de Portugal e que agora estivessem de alguma maneira a olhar o mundo, mas também a olharem o sítio onde viveram há alguns anos, o início das vossas vidas. E o facto de estar em Portugal também fico muito curioso por saber como é que tem sido a vossa experiência, neste caso o João Leonardo em Malmö, na Suécia. Sim, sou eu. O Nuno, tu estás em Espanha, não é, Nuno? Agora. Tens andado de residência em residência. Estás em Espanha. O Carlos esteve em Nova Iorque até a pandemia rebentar, não foi? Não, estiveste na primeira vaga. Sim, vim para cá em junho. Estou em Estás lá a Portugal viver? agora. Sim. E acho que numa das conversas eu percebi que tu estavas à espera que isto tudo de alguma maneira ficasse Exato. mais tranquilo para poderes regressar. Sim, exato. E a Rita, também estás há muitos anos, como tu me disseste, na Noruega, certo? Certo. Também andei E por agora? outras paragens, mas maioritariamente na Noruega, sim. Sim. E agora também estou estás... há um ano, desde que a pandemia começou, ainda assim tive lá 4 meses. Ok. No meio disto. E pronto, eu acho que esta perspectiva mais ou menos desorientada no planeta, ainda que assim, não, acho que pode enriquecer aqui a nossa conversa a partir das vossas experiências. Eu gosto muito de viajar e acho que é também uma forma de ver como e sempre vivi em Portugal, quer dizer, fui para fora, mas coisas muito pontuais. E acho que a vossa leitura e a vossa experiência pode ser aqui muito interessante. Estou a ser um pouco egoísta, confesso, no sentido de vos ouvir nessas vossas experiências plurais, como eu já disse. Então, a espera, qual a urgência de esperar? Não sei se alguém gostava de falar um bocadinho sobre isso, ou se já pensou sobre isso. Eu estou a olhar ali para o Nuno Vicente. O Nuno, num vídeo feito a propósito dos prémios EDP, dizia que gostava muito de esperar, porque o artista tem a possibilidade de, quando está sentado a olhar para um sítio na contemplação, que é também uma forma de alguma maneira contrariar uma certa contagem, violência do tempo. Ele dizia que é bom ser artista porque é possível estar parado e dizer que está a trabalhar. Isso, pronto. Ainda te identificas com isso? De alguma maneira sim, não é? Porque acho que tinha uma relação com a paisagem um bocado diferente em 2015 do que tenho agora. Estive a pensar um pouco sobre esta coisa do wait e se calhar acho que tu próprio, se calhar se fizesse a exposição agora, talvez tivesse reformulado, ou não sei se a natureza do título da tua exposição transporta ao mesmo, não é? Tipo, eu por acaso fui um leitor de Beckett quando era mais novo e sempre gostei muito desta espécie de invisibilidade, ou de quase nunca ia dando imagens, mas nunca conseguia situar onde estavas. Mas acho que
o esperar também remete um pouco para uma não ação, não é? Tipo, e acho que hoje em dia urge acho que como artista ou como pessoa pensante ou ativa, acho que se demanda um pouco mais do que deste momento, que acho que cada um tem a sua própria interpretação, mas, por exemplo, eu, na altura do ZDP, quando fiz um trabalho muito relacionado com a paisagem, tinha uma postura completamente romântica, que hoje não consigo ter, e até identifico no romantismo como um problema. Acho que o romantismo, se pensarmos na pintura, não é? Tipo, tem uma imagem clara do humano que contempla e que está, no contemplar está distante, está longe. E eu acho que, por exemplo, hoje em dia acabamos todos em países diferentes ou em contextos diferentes a estar um bocado limitados, não é? E acho que a pergunta que se pode fazer é: esperamos o quê, não é? Tipo, e eu estava a pensar antes disto o que é que eu poderia dizer, e acho que há mais ou menos 2 tipos de pessoas, ou talvez mais, mas há pessoas que esperam o mesmo e se calhar no contrário, há pessoas que se calhar esperam uma coisa mais diferente, não é? Tipo, e acho que os dois são muito diferentes e entretanto estamos aqui separados, não é? Por uma pantalha, não é? Outra vez, não é? Exato, um ecrã, e distantes. E acho que a reflexão que faço é que se calhar necessitamos ter o corpo presente outra vez. Antes da pandemia já necessitávamos, e agora acho que necessitamos de nos reconectar, se calhar, quando isto... Não acho que isto vá acabar, acho que os problemas vão mudando de forma, e na resposta que nós vamos dando nas épocas futuras, eu acho que temos que voltar a tentar reconectar, ainda que com poesia ou com arte, mas de uma maneira sensível com os contextos e com as outras formas de vida e de não vida que existem, não é? Tipo, termos mais, se calhar, não é? Tipo, eu por acaso, se calhar deixo por aqui para não me estender muito. Obrigado, Nuno. Sim, eu gostei da forma como tu fizeste uma retrospectiva nos últimos 6 anos, não é? E as mudanças. Não sei se alguém... Eu estive... Eu gostava de dizer João, que força. aquilo que... Portanto, começaste por referir uma frase do Nuno ou algo que eu acho que é um bocado transversal a todos nós, artistas. Quando dizes que estares no estúdio à espera de qualquer coisa, talvez seja uma visão um bocado romântica daquela ideia de que a inspiração vem. Não, isto se calhar é apenas um conceito, mas é verdade que muitas vezes eu estou no estúdio sem fazer nada, mas isso não significa que não esteja a trabalhar, no sentido em que estou a pensar, ou que estou a desenhar, ou fazer qualquer coisa que não está na expectativa de algo que se deseja, mas que pode acontecer, percebes? E acho que às vezes é importante só estar atento ao momento. Isto também vem um bocado a propósito a minha reflexão assim muito rápida do que fiz, porque eu estive a ler o teu ensaio sobre a exposição há pouco e li algumas das respostas das pessoas dos outros artistas, que achei muito interessante, e não li todas, mas uma das coisas que iria talvez dizer, se me tivesses feito essa pergunta para o ensaio ou para a exposição, a primeira coisa que me lembrei foi a ideia do esperar tem a ver um pouco com o desejo, e isto fez-me lembrar o desejo de se alcançar qualquer coisa. Nós esperamos que algo aconteça. E fez-me pensar naquela ideia budista, um bocado religiosa, que todo o sofrimento vem do desejo. E se tu deixares de desejar,
deixas-te esperar e acabas por ultrapassar o sofrimento. Isto fez-me pensar assim, desta forma um bocado meio religiosa, mas não sei até que ponto isto se calhar faz algum sentido ou não na conversa. Eu acho que faz todo o sentido, encaixa. Eu concordo com o que tu disseste, a propósito do que o Nuno tinha mencionado. Eu próprio acho que também é um pouco transversal essa. Na prática artística o processo é fundamental e o processo muitas vezes implica nada, não é? Ou esperar. Eu estive a ver as coisas... Agora estava-me a lembrar de outra imagem também, que foi curioso, do David Lynch a falar do seu processo criativo. E ele fala muito de uma coisa que é o ir à pesca. Ou seja, é evidente, um artista trabalha com ideias, mas ele faz a imagem de ter uma ideia como ir para um mar em que tu lanças o anzol e ficas ali à espera de apanhar um peixe. Estás a perceber? Mas isso ele está a se referir ao seu inconsciente e todo aquele discurso que ele faz sobre a meditação transcendental, que ele é muito apaixonado por aquilo. E eu não faço, mas compreendo o discurso e revejo-me nas palavras dele, no sentido que eu não sei de onde é que vêm as minhas ideias. Quer dizer, as ideias é qualquer coisa que tu apanhas, percebes? E não podes desejar, mas não é o desejo que as faz encontrar. E o que acontece com ele, e eu revejo-me nisso, é que tu tens uma ideia e traz, de repente aquilo faz sentido e apaixonas-te por essa ideia e depois começas a trabalhar no estúdio ou no trabalho, percebes? E para mim faz um pouco sentido, faz sentido. Revejo-me nessas palavras. Mas, enfim, não fiz nenhuma reflexão muito profunda sobre o assunto, estás a perceber? Eu não li Beckett, por exemplo. Lá está, também tenho autores que estão à espera, estão na lista de espera. E eu sei como o Beckett é importante para um artista fundamental que eu gosto muito, que é o Bruce Nauman, por exemplo. Mas nunca fui ver essa fonte. Mas também acho que já fui influenciado e li tantas coisas na minha juventude que acho que se calhar o momento certo virá, percebes? Isso também às vezes... também acredito que a vida nos traz as coisas certas, os autores certos, as pessoas certas. Mesmo este encontro talvez não seja completamente aleatório, se calhar eu vou começar a acompanhar o trabalho destes outros artistas que estão aqui comigo, percebes? Isto, pronto, se calhar parece um bocado místico, tipo nada vem por acaso, mas não sei, acho que não se pode forçar. No fundo, a espera, para mim, tem a ver com a ideia que não vale a pena estares a forçar uma coisa. Podes trabalhar, podes pesquisar, mas também é importante estar atento às coisas que simplesmente acontecem, aquilo que vem ter contigo na vida. Pelo menos é esta a postura que tenho atualmente. Obrigado, João. Agora estava-me a lembrar aqui, estava a olhar para a Rita e também estive a olhar para o trabalho dela assim, de uma forma mais atenta e encontrei há uns trabalhos, tinha aqui tomado nota, há uns trabalhos em que tu substituis, há uma série fotográfica que é muito performática, em que tu substituis o pé de uma mesa por um conjunto de objetos e situações, e no fundo há situações fotográficas que são, quer dizer, onde tu substituis uma parte de um objeto. O trabalho da Rita explora muito a questão do design, da arquitetura, enquanto formas que regulam a nossa existência de uma forma melhor ou de uma forma deficiente, não é? Tu estiveste numa residência no México onde andaste mais ou menos a ver, quer dizer, de que forma é que há um problema na forma como as pessoas vivem, são muitas pessoas, não é? Em espaços mais na relação com o espaço, e há um trabalho muito curioso que também tens, que é onde tu dizes que o facto de viveres num país nórdico, às tantas sentes falta daquele desenrascanço português, não é? E tens que vir cá de vez em quando para... Pois. Bem, eu não sei como é que ligo essa questão, essa condição de estar a viver na Noruega
e a questão da espera. Na verdade, também eu li na diagonal um bocado as respostas a essa primeira pergunta que fizeste. Na altura fiquei assim um pouco confusa porque é difícil de interpretar, porque eu, se calhar não ligo estas palavras assim, na medida em que esperar normalmente significa talvez que alguma coisa se resolva ou que haja uma esperança, mas relativamente à expectativa eu aprendi que as expectativas estão lá para não se alimentarem ou para não se criarem ou para se tentar erradicá-las, ou pelo menos eu luto muito para fazer isso na minha vida em geral, porque foi uma coisa que aprendi, pronto, e começou a fazer sentido dessa forma. Relativamente a esse trabalho, não sei se queres falar, se tem interesse falar dessa questão de ter que vir a Portugal, ou de essa necessidade de ir ao México e para me sentir, na verdade, para me sentir viva e para me apaixonar e para me maravilhar e para me encantar, que é exatamente isso, porque na verdade vivo num país onde não há grandes problemas devido à situação económica e à abundância, e às tantas isso deixa-me adormecida, deixa-me meio, sei lá, quase como um zombie. Eu sinto que quando não há problemas não há força nas coisas, e às tantas eu tenho necessidade de ficar, maravilhar-me com a falta de meios de produção, que às vezes acabam por criar comunidades, e pela falta desses problemas que realmente unem as pessoas e que com isso traz uma série de criatividade e poética à vida, que é indispensável à vida do ser humano, na minha opinião, pelo menos à minha. Não sei muito bem como é que ligaria isso à espera. Agora estou mais ou menos à espera de voltar à Noruega, mas espero voltar o mais rápido possível a casa também. Não sei, pronto, não sei como é que tu ligas também esse trabalho, essa questão dessa série, dessas fotografias à questão da espera. Associei pelo facto de, em algumas imagens, tu encontras algumas soluções que desenrascas para substituir ali a outra parte do objeto, que é a mesa. Mas em algumas imagens és tu, é o teu corpo que se coloca nessa posição. Portanto, sendo uma fotografia, ela eterniza de alguma maneira essa tua posição. Tu vais estar ali em constante, a tua presença está ali. Estou a imaginar, por exemplo, se fosse em vídeo, isso era muito mais literal, essa situação de performance, de fazer uma pausa na vida para que agora o corpo, ou eu vou tipo suspender, vou aguentar ali o tampo da mesa, não é? Sim, ok, percebo agora melhor a tua questão. Na verdade, eu tentei fazer esse projeto. Ao início foram 14 dias, 14 maneiras de se reparar numa mesa, e houve 2 tentativas de performance que foram super dolorosas fisicamente, e entretanto, pronto, percebi que se calhar um meio fotográfico seria melhor, e pronto, e por isso depois acabei por tornar não usar a fotografia como mídia para resolver esse problema. Mas, ok, sim, pronto, acabou por ser um meio de registar uma coisa que de outra forma seria difícil de registar durante muito tempo. Sim. Pronto. Carlos. Sim. Também estive a pensar um pouco em vocês e de que forma é que poderia também aqui fazer um link, nada premeditado, porque também não,
não funcione muito dessa maneira muito esquemática, e os teus trabalhos remetem muito para questões que ligam o tempo, que tocam no tempo, ou o tempo enquanto referência ancestral, no sentido de ir buscar referências de uma antiguidade clássica, ao mesmo tempo que, por exemplo, estou-me a lembrar daquelas esculturas em que tu colocas, imagino, terra no molde e sementes, ou tem raízes, e depois no fim, portanto, aquilo tem que germinar, tem que crescer, e tu depois te retiras o molde e acabamos por ter acesso às raízes, àquilo que seria a parte de baixo das plantas, que estaria debaixo da terra. Há todo um tempo de processo na execução dessas peças, e depois, inclusivamente, da destruição das mesmas. Acho que aqui, de alguma maneira, alguns de vocês lidam de forma projetual com essa efemeridade da obra, não é? De coisa que ou que parte de uma coisa que já é quase inútil, ou que um dia acaba por se tornar inutilizado ou desaparecer. Por outro lado, a parte pessoal, não é? Quer dizer, que é um pouco transversal a ti e à Rita. A transversal não, é mais comum contigo e com a Rita, que estão à espera de voltar. Estão à espera em Portugal, não é? Diz. Estamos em Portugal. Sim. Não sei se pensaste nesta pergunta, o que é que gostarias de dizer? Eu estava... Primeiro, muito obrigado por terem convidado. Prazer em conhecê-los a todos. Desculpem lá, no início estava com aqueles problemas de ligação. Não sei o que é. Os problemas da tecnologia. Eu diria que pelo tema que tu trouxeste na tua exposição que organizaste, e eu diria que no meu trabalho o trabalho revolve à volta da espera, basicamente, e de uma dimensão temporal, como também disseste. Eu tinha uma prática, provavelmente, não sei se vocês conhecem, mas uma prática que revolvia muito à volta do vídeo, e basicamente todas as peças eram uma espécie de performance para a câmara. Isto já há algum tempo. Entretanto, depois quando fui para Nova Iorque, essas peças escultóricas que eu estava a fazer cá em Portugal tiveram que cessar, porque depois em Nova Iorque há uma coisa que falta ao tempo, é espaço. E é super difícil encontrar espaço para trabalhar e para desenvolver este tipo de ideias, e comecei a trabalhar mais com fotografia e depois com desenho. Mas há basicamente a espera, eu penso que seja o espaço para pensar. E especialmente em Nova Iorque, eu penso que há muito pouca espera. Há muito pouco tempo para esperar. As coisas desenvolvem-se a uma velocidade que não pode esperar. E aqui em Portugal eu cresci numa zona de campo em que as pessoas esperam. A vida das pessoas é esperar, basicamente. Há uma expressão muito que se usa muito no campo. As pessoas, quando perguntam como é que tu estás, as pessoas vai-se andando. Não, quer dizer, não há um objetivo, não há uma chegada, há um esperar. E eu penso que isso acaba por permear nas minhas preocupações, na maneira de ver e de observar as coisas. Achas que, agora uma pergunta para todos, aquilo que estavas a dizer levou-me aqui uma questão que é, de repente as grandes cidades foram obrigadas a viver como se vive no campo.
de alguma maneira, que é ficar, pronto, retido numa certa espera, porque essa ideia de quem vive no campo provavelmente está mais próximo ou está mais em contacto com aquilo que não é previsível, ou sendo previsível, as pessoas adaptam-se, ou de alguma maneira contam com isso, contam com essa imprevisibilidade. Em espaço de cidade ou de grandes cidades, o que acontece é que tudo está mais ou menos sob um controle artificial, não sei. Então, agora parece que ficam todos numa situação de pronto, como é que se vive na cidade, sendo que agora nos pedem que tenhamos uma vida como a do campo, onde a cidade deixa de funcionar, porque esse é o problema, não é? A cidade, como aglomeração de pessoas em situação pandémica, tem que travar. Trava tudo, mas em particular a cidade acho que sofre mais com isso. Não sei, pensei nisso assim agora, muito rapidamente. Menos o espaço, não é? Que era um pouco aquilo que eu estava a referir, numa cidade muito, muito grande como Nova Iorque, há um problema de espaço. E isso acaba por ter um impacto na maneira como as pessoas se relacionam, logo, imediatamente. Por isso acaba por não ser um lugar, as pessoas não estão a viver exatamente como estão no campo, mas estão aquarteladas dentro dos apartamentos, e acaba por haver uma falta de espaço. Quer dizer, eu não sei, o Nuno estava a falar há pouco, relacionava-se de uma maneira diferente agora com a paisagem. A paisagem da cidade, os anglo-saxões dizem cityscape, não dizem landscape, porque há essa noção logo na palavra que há um aquartelamento, não é? Dentro da cidade. E causa ansiedade e causa até as pessoas a quererem fugir para o campo. Que é uma coisa interessante na história de Nova Iorque. Houve uma desertificação da cidade durante os anos 70 e 80, que estava tudo aqui para o chão, porque as pessoas fugiram para a subúrbia e de repente começaram a voltar para a cidade, a reavivar a cidade com as pessoas. Só que as pessoas não podem estar umas ao pé das outras, então não há razão de estar lá. Então agora está a haver outra vez um êxodo massivo da cidade de Nova Iorque. Nesse sentido, há sempre a relação do espaço que é diferente. Eu acho que na cidade não se começou a viver como na aldeia também. Eu acho que há uma desaceleração, não é? Desse ritmo, mas na verdade eu acho que muita gente voltou à aldeia, já que também não havia essa atividade e não havia como trabalhar, para alguns pelo menos. Mas eu acho que as pessoas foram mais à procura dessa ligação à terra e à natureza, que na verdade, apesar de a cidade estar desacelerada, não existe na cidade. Que é uma vivência completamente diferente da cidade, mesmo quando uma cidade está desacelerada, não sei. Essa ligação ao ar e à pureza das coisas e à terra. Pronto. Basicamente não diria que se começou a viver na cidade como se vive na aldeia, porque tendo se criar em Portugal rural, sinto que não é a mesma coisa dessa forma. Há expressões que tentam uma espécie de simulacro dessa situação. As hortas urbanas, as hortas na varanda, são essas tentativas, claro que não no sentido literal, mas uma espécie de tentativa de aproximação, tendo em conta que é sempre uma coisa estranha. Também concordo contigo, que daí que essa procura pelo campo é
ou essa procura pela vida fora da cidade, pelo menos nas conversas que tive com muitas pessoas isso aconteceu, ou as cidades mais aglomeradas, não sei, como é que o João, como é que se vive aí, como é que se está aí em Malmö, não é? Há bocado referiste Malmö, eu digo Malmö porque é a cidade mais próxima, mas a minha experiência pessoal foi que eu também senti necessidade de ir para o campo, como é óbvio, precisamente por aquilo que o Carlos também estava a referir há pouco. Tu numa cidade, quer dizer, que Malmö não se compara com Nova Iorque, mas a questão do espaço, tu não tens espaço para fazer nada, percebes? É tudo muito caro. E por uma questão muito prática, vim para o campo e estou muito melhor. Porque aqui não só tenho tempo, como tenho espaço para desenvolver as minhas ideias e o que quiser, percebes? Mesmo esta conversa agora com esta tecnologia do Zoom e tudo, pronto, quer dizer, eu penso que não iria ficar assim tão desfasado do resto do mundo. Claro que há diferenças, não é? Eu posso sair daqui de casa e andar 2 km sem ver absolutamente ninguém. E isso nunca aconteceria numa cidade. Tem os seus lados bons, claro que sim, paz, sossego, descanso, etc. Lados maus, talvez seja um certo isolamento, um certo... Se calhar só vejo exposições com muito menos frequência, vou ver amigos também com menos frequência, mas são opções, se calhar, que têm a ver também com a minha idade, percebes? Que eu, se calhar, aos 20 anos, claro que só queria estar a viver numa cidade, e é importante estar numa cidade e estar com os teus amigos todos os dias e todo o estímulo visual disso, para visitar os museus e ir ver outras cidades, como Nova Iorque, por exemplo, também. Uma amiga minha fez um intercâmbio quando eu estava na escola e ela disse precisamente aquilo que ele estava a descrever há bocado. As pessoas não têm tempo para nada, aquilo nem sequer quase que têm tempo para pensar. Mesmo os artistas de Nova Iorque. Uma coisa, é assim uma velocidade da luz, percebes? Tipo, eu não me conseguia rever nessas condições, não sei. Acho que a ponderação, o ter tempo para respirar, não sei se isto é também por ter nascido no campo, quer dizer, eu sou de Odmira, é uma vila pequena, não é? Mas acho que no fundo, de certa maneira, a nossa formação, a maneira como quando eras miúdo e ias brincar com as galinhas e ver porcos e não sei o que, é diferente. Essa experiência é diferente de uma pessoa que nasceu em Alfama ou que tinha a Gulbenkian a 5 minutos de casa, percebes? Vejo isso com outros colegas. Portanto, no fundo, olha, nascido no campo, ao campo volta e sinto necessidade disso. Mas pronto, passei as minhas décadas à volta do mundo e a conhecer muita coisa e, portanto, posso ter tempo para refletir sobre isso. Mas é importante ter não só tempo, mas espaço para trabalhar. E nesse sentido acho que o campo é melhor. A não ser que sejas muito rico e tenhas dinheiro para ter um loft um loft em Nova Iorque ou Bergen ou Paris ou Berlim. Há bastante tempo para teres esse. Há pessoas que vivem há muito tempo em Nova Iorque que, pronto, têm... O David Maisel, por exemplo, tinha um prédio inteiro que era um banco que ele comprou aqui nos anos 70 por nada. Sim. Isso acontece e artistas mais novos neste momento têm tendência para sair de Nova Iorque. Aliás, eu até dizia a Emily, se não fosse o facto de nós termos um filho há um ano, porque estávamos lá com um bebê, foi por isso que decidimos sair de Nova Iorque, porque estava numa situação muito tensa. Eu acho que isto vai ser o momento para os artistas voltarem a Nova Iorque, porque está toda a gente a fugir. E, normalmente os artistas vão para onde as outras pessoas fogem. Pois é. Eu há pouco senti que talvez este momento que se está a viver, onde as pessoas são forçadas a estar, muitas delas, em suas casas e não, quer dizer, acabam por ser forçadas a parar, não é? E a ter que, se calhar, pensar mais, a refletir mais, ou próprio dessa desaceleração. Ora, isso é o que, por norma, o artista faz, não é? É quase que aquilo que está mais próximo da ação de trabalho do artista, muitas vezes,
Há momentos pontuais de grande produção, mas grande parte do trabalho tem que ver com isso. Estar parado, pensar, a refletir, a esboçar, em processo. Há pouco o João falou do Bruce Nauman, que é um artista que tem uma carreira inicial na grande cidade, mas que há muitas décadas vive completamente afastado das grandes cidades, mesmo assim no meio do nada, no seu rancho. É muito curioso isso, e aquilo que vocês disseram também, mas como é que vem esta situação de repente, se calhar de uma grande parte das pessoas experimentarem um pouco aquilo que é ter que pensar? Eu acho que, só para não fugir muito daquilo que eu acho que gostaria de te colocar na conversa, é que quando estávamos a falar das aldeias, há uma coisa que se perdeu nas aldeias, ou que se está a perder, que era o conceito de transhumância, ou a vida transhumante. E é interessante porque o artista também, no fundo, funciona um pouco como um transhumante, não é? Tipo, há uma espécie de facilidade em adaptar-se, ou seja, falamos sempre entre o binómio de ir da cidade para o campo, não é? Agora, numa altura de crise, não é? Tipo, porque há pessoas que não conseguem estar mais nas cidades, ou falta ar nas cidades, vai-se para o campo, mas sempre desde desta ideia de monocultura, monoparadigma que temos, que parece que só há uma possibilidade. E justamente, por exemplo, e é um livro que eu gostava de ler, mas tenho que recuperar o ateliê na rádio. Ouvi um filósofo que falava justamente sobre isso, não é? Da figura do transhumante, que vai preparando, por exemplo, agora fevereiro, está num sítio, mas já sabe que vai ter que levar o seu rebanho para o outro lado, mas sempre com a mesma ideia. Não uma pessoa que se está a mudar sem saber para onde vai, mas criar uma espécie de itinerário de onde, quando um contexto não serve mais, vai para o próximo ou escolhe um contexto que lhe facilite. E o que me parece a mim é que, tristemente, a sociedade a sociedade em que vivemos promovem muito esta vida das cidades, e que se percebe, não é? Porque é um ambiente muito mais rico e onde se quer estar quando se tem qualidade, mas há outras alternativas, e quando uma pessoa vai da cidade para um campo ou para não tem que ser uma renúncia, pode ser uma coisa provisória, simultânea, um pouco como a Ana Rita, não é? Com esta ideia de voltar, de ir, de fazer uma residência, e acho que é um pouco eu acho que é mesmo uma pena se nesta cria, porque quem pensa que o mundo vai voltar ao mesmo está enganado, não pode voltar ao mesmo, vai ser diferente, e acho que seria importante nesta altura recuperar um pouco estas ideias de instaurar isso, se tu vives em Lisboa e de repente perdes o teu part-time e não tens mais dinheiro para pagar o teu quarto ou o teu apartamento, então vais para a casa da tua avó na Beira Baixa e voltas, ou vais para fora, como se diz em Portugal, e estás um tempo, mas com esta naturalidade de entender que é assim, e que pode ser assim, não é? Encontrar sítios e jogar um pouco com isso. O Nuno estava a dizer, por exemplo, eu fui para Nova Iorque em 2009 e vivo lá, entre aspas, há 11 anos, mas em boa verdade eu estive lá 5, se estive, porque tive sempre a necessidade de sair, mesmo por essa necessidade de encontrar espaço e de encontrar um espaço de reflexão, porque torna-se mesmo muito opressivo a partir de certa altura. E é verdade que nós podemos adotar outro tipo de estratégias que não seja só uma coisa. Quer dizer, temos que viver na cidade ou temos que viver no campo. Quer dizer, há uma fluidez
na maneira como podemos viver e conectar-nos com outras pessoas. E tu estavas a dizer do Bruce Nauman, Orlando, é verdade, ele está no rancho lá no meio, já há não sei quantos anos, e não é por causa disso que ele deixa de fazer o trabalho dele, quer dizer, pode ou não ser visto, mas isso aí é outra questão, se calhar não é assim tão importante. Há pouco, quer dizer, uma das questões, a sexta questão que eu tinha no inquérito aos artistas, quando foi da exposição Wait, era sobre o digital. É o digital que nos permite estar aqui, e talvez como há pouco o Nuno disse, muitas vezes agarramos, por questões de linguagem, muitas vezes, ao binómio campo-cidade, e há aqui um elemento que surge, um terceiro elemento, um terceiro vértice, que é o digital, que de alguma maneira faz com que haja uma espécie de vida em paralelo, e que é o que permite que estejamos aqui neste momento, e a capacidade totalitária deste meio, não é? Desta nova não é nova, mas desta configuração das coisas. E talvez no caso do Bruce Nauman, ele tem que ter uma relação com o exterior, porque ele está mesmo isolado, e portanto, ainda há pouco tempo fez uma retrospectiva, e as obras dele comunicam, a palavra, desculpem, eu não queria dizer comunicam, porque é uma palavra que eu não gosto de usar na relação com a arte, e pronto, mas já fui aqui enrolado pela linguagem novamente. Não, as obras têm uma força de uma potência, e que interrogam por completo a vida contemporânea, seja ela, quer dizer, em que esfera for. Por isso, talvez seja possível a mudança da geografia, mas através do digital torna-se absolutamente fundamental essa conexão com uma espécie de ideia de mundo. Não sei se podíamos falar, quer dizer, o que é que vocês acham sobre isso, mas na sequência da conversa acho que há aqui este meio, este grande meio, não é? Que de repente passou, e também no momento pandémico passou a ser assim uma espécie de grande elemento aglutinador do mundo. Nós estamos aqui reunidos através da força do digital, as aulas estão a decorrer desde o ensino primário até o ensino universitário no meio digital, através portanto, do síncrono e do assíncrono, à distância, mas sempre no meio digital. Não sei, eu fico sempre... Isto não me agrada, eu preferia que estivéssemos todos juntos, e acho que todos nós preferíamos, mas a dificuldade logística que seria estarmos a fazer o que estamos a fazer de outra maneira, pronto, como temos muito tempo a pensar dentro de tantas coisas para fazer, mas essa é uma das questões que eu também levanto a mim próprio. Como é que isto tudo se articula, esta questão de repente o digital é que é, e é a solução para diluir distâncias, para também construir novos espaços, não é? Claro, eu acho que há vantagens. Há vantagens, ou seja, a tecnologia permite-nos, de facto, aproximarmos. E, portanto, isso é bom, sem dúvida. Mas há tantas coisas que não são vantajosas que eu sou um bocadinho pessimista quase, percebes? Mesmo a questão de comunicarmos, sim, é uma facilidade estarmos a comunicar à distância, mas há muita coisa na linguagem que não passa por esta veia, percebes? Não passa nem pelo Zoom, nem por nada. Nem é a questão de qual é o perfume que estás a usar, mas é a linguagem corporal e todo o espaço e a reação, todos os gestos que se perdem, percebes? Isto é uma dificuldade. A outra que tinha a ver com aquilo que também estavas a falar, portanto, havia o meio rural e o meio urbano.
tudo bem, a tecnologia pode ligar as duas coisas, mas falaste de uma espécie quase de uma terceira esfera, que é o mundo digital. E isso deixa-me um bocado apreensivo, só no sentido, por exemplo, que eu acompanho muitas redes sociais e a minha relação com redes sociais, e cada vez mais as acho perniciosas, viciantes e com aspectos quase mais negativos do que positivos, percebes? Desde estás viciado nos likes e nos cliques, a pessoas a fazer trabalhos quase taxativamente para ser posto no Instagram, percebes? Então, mas que relação é que se estabelece com uma obra de arte através do Instagram? É só a fotografia? Tipo, há muita coisa que eu estou muito reticente, cada vez mais, a sério. Eu concordo contigo, igualmente. Inclusivamente os processos educativos, como tenho 2 crianças, uma delas está em aulas em casa, eu a trabalhar em casa, quer dizer, ninguém vê isto com bons olhos, mas muitas coisas correm bem. E isso, por um lado, é bom, por outro, é assustador. Isso do correr bem, pronto, deixa um profundo desconforto. Sim. Mas, mais uma vez, há um pouco esta ideia de não contradição, não é? Tipo, ou seja, ou uma coisa é branca ou uma coisa é negra, não é? E então é uma coisa muito ocidental, não é? De nós vermos sempre, ou tens internet ou vais brincar na rua, não é? Ou deixas os teus miúdos ir para a rua. E se calhar trata-se dos dois ao mesmo tempo. Agora, a situação que nós temos é esta, não é? E a internet vem muito bem, não é? E tudo o que é associado a ela, mas não quer dizer que quando haja outra possibilidade que tenhamos que ficar assim, não é? Tipo, pode-se ir usando o que mais vier a jeito. E acho que eu tinha começado um pouco por aí, eu acho que eu gostava mesmo de insistir, de usar esse espaço para insistir na ideia do corpo sensível e o corpo presente é necessário na arte, bastante, ou profundamente, e acho que a nível social e de cidadania também, não é? Tipo, estar presente, justamente não ficar à espera, não é? Tipo, termos como artistas termos a capacidade também de nos adaptarmos um pouco dos trabalhos mais poéticos aos mais políticos, mas toda a gente também não ficar a produzir o mesmo, não é? Ainda que pareça um pouco o mesmo, mas que tenha uma outra presença, uma outra responsabilidade, acho que não sei se cabe um statement. Sim. Não, é interessante nós estarmos a falar, porque, como tinha dito no início, eu fui pai pela primeira vez há um ano e houve coisas que, não só na minha pesquisa artística, mas quando estávamos à espera do miúdo, nós fomos descobrindo coisas muito importantes, por exemplo, que é absolutamente necessário o bebê ter contacto com a mãe, porque há uma troca invisível, hormonal, ou o que quer que seja, que faz com que a mãe comece a produzir leite. E se não houver esse contacto, por isso simplesmente não acontece. Ou seja, há um aspecto como estás a dizer, do corpo presente, de ter a presença corporal com todos. Infelizmente não estamos todos juntos, mas gostaria muito um dia até de os conhecer pessoalmente. Há essa coisa absolutamente fundamental de ser humano, de estar presente, de ter contacto. Por vezes, talvez o digital dá a ilusão de proximidade e aproximar as pessoas, mas acaba por acontecer um pouco o contrário, não é? A presença esbate-se cada vez mais se nos debruçarmos, se confiarmos demasiado nesses meios, nessa mediação digital. Claro que há de ser, tem as suas vantagens e deve ser usado, nós estamos a usar, eu uso o tempo todo, até mesmo para pesquisar coisas e para alimentar a minha curiosidade, mas tem os seus... é preciso ter noção de que esse meio tem o seu limite, não é? E era só uma ressalva dessa coisa que eu conheci, não sabia,
que há esse contacto corporal do bebê com a mãe, com os pais, que é absolutamente fundamental para a criança começar-se a desenvolver. E eu penso que talvez na arte também há um pouco isso, não é? Há uma espécie de, se calhar um bocadinho, o que o Walter Benjamin fala da aura, agora não entrando assim muito em detalhe nesse conceito, mas da presença do aqui e agora da obra, e neste caso eu acho que é mesmo da própria relação com as pessoas, pessoalmente. Também é interessante, a grande parte do planeta está cheio de vírus, não é? Falando, o vírus transmite-se da mesma maneira que a vida se transmite, quer dizer, é uma coisa que tem duas faces. Vamos à distância para mantermos saudáveis e funcionais, mas também é a matriz como também a vida se propaga, não é? E como as coisas vão crescendo. E falando um bocadinho das tuas palavras, Nuno, é verdade que as coisas não voltam atrás, quer dizer, há sempre uma evolução, as coisas não são a mesma coisa, está sempre a crescer, tem erros, tem partes que são cortadas, outras ficam obsoletas e vai sempre desenvolvendo, acho que sim. E é importante pensar isso mesmo no próprio trabalho de cada um, quer dizer, tu vais mudando também com o tempo, não é? Então, no início estavas a dizer que já não vias a paisagem como vias há 5 anos atrás, mas uma relação diferente, e eu penso que isso é de soltar, e acho que acaba por ser, nós vamos sempre mudando. A prática das residências artísticas, agora estava a pensar nisso, essa interrupção ou a necessidade de que isso aconteça, como é que tu achas, Rita? O teu trabalho é muito marcado por isso, por essa leitura do outro, dos outros, do espaço dos outros. Isso implica contacto, concordas? Bem, sim, mais e mais. Eu acho que também cheguei ali a uma altura em que percebi que... para já, a questão do mundo digital, para mim, sempre foi importante como imigrante, não é? Deu-me essa possibilidade de acompanhar a vida, quer dizer, no meu país, da minha família, das pessoas com quem contactei ao longo da vida, pronto. E essa questão das residências, na verdade, eu não faço muitas, mas ultimamente tenho feito, porque eu também cheguei a uma altura em que eu percebi que afinal eu nunca vou, não, essa questão de integração cultural não existe, e eu nunca me vou sentir, eu vou ser sempre um híbrido na Noruega, e eu de alguma forma tinha de resgatar as minhas raízes, e como tal comecei cada vez mais, não só as minhas raízes, mas eu tinha que também procurar outra coisa que não fosse um mundo perfeito, ideal, que é a Noruega, onde a democracia realmente funciona, em que as pessoas não têm problemas, e então eu tive mesmo essa necessidade de procurar uma coisa que realmente fosse mais verdadeira, e que simplesmente eu sentia que aquilo estava errado, e basicamente eu movo-me dessa forma, né? De repente não há assim um plano de profissional, é tudo uma coisa que, ok, pronto, ter assim tentar apurar um bocado os sentidos, que é na verdade o que alimenta o trabalho, não é? A minha experiência com o mundo, e ir à procura disso, e entretanto cada vez mais quero estar mais perto do hemisfério sul, cada vez mais quero sentir essa força e essa energia e essa vibração e esse espírito de comunidade e de união, e enfim, eu por acaso, isto assim lá à parte, mas quando esta pandemia iniciou, especialmente no confinamento, eu fiquei assim cheio de esperança, né? Isto voltando a uma pergunta que fizeste há bocado, que entretanto depois não comentámos, que é que o artista realmente tem esse espaço para pensar, mas a maior parte das pessoas não tem esse privilégio. E eu fiquei assim, eu tinha sempre esse sonho, não é? Como aquela música do Raul Seixas, que é O Dia em que a Terra Parou. E às tantas, eu pensei, uau,
E toda a gente parou, ninguém saiu à rua. E de repente foi tipo, ninguém agora vai sair à rua, o mundo todo vai parar. E toda a gente vai ter esse tempo para realmente pensar e pronto, para, sei lá, ir numa viagem mais introspectiva, individual, de o que é que eu ando a fazer com a minha vida, mas o que é isto tudo, e também pensar em novos modelos, sei lá, modelos económicos, modelos de vivência, coisas alternativas. Eu estava assim cheia de esperança, claro. Neste momento as coisas descambaram para o outro lado, não é? Já está naquela fase de fritaria total e de já não sei muito bem o que dar com isto, e afinal nada mudou realmente, ou mudou, claro que mudou, as coisas não serão, como disse o Nuno, nunca mais da mesma forma, e ainda bem, não sei, claro. Pronto, não sei, essa coisa das residências é uma coisa que está a acontecer agora, mas que entretanto eu também sinto vontade de ir lá em cima, e agora estou empolgada com a viagem, entretanto para o dia 6, mas também não quero ficar lá muito tempo, e eu preciso de investir agora uns tempos aqui e depois logo se vê. Assim, é a dança da vida, na verdade. Acho que é isso que move, que me move, seja no trabalho, seja todo o resto, é mais ou menos tudo mesmo. E pronto. Muito obrigado. Poderíamos continuar aqui a tarde inteira, mas sim, foi uma excelente conversa. Gostei muito de conversar convosco. Isto é absolutamente inédito, no sentido em que nunca tínhamos estado todos juntos ao mesmo tempo e no mesmo espaço, e alguns de vocês eu não via mesmo há muito tempo, e gostei de saber que também estão bem e em ação, produtivos, e também em reflexão e em espera. Também, antes de vir conversar convosco, estive a ver com outra atenção as coisas que vocês estão a fazer mais recentes e coisas que escreveram. Isso também foi entusiasmante, foi uma aprendizagem, e entrei um pouco mais dentro dos vossos mundos e universos. Muito obrigado novamente por terem aceitado este convite para conversarmos um pouco. E pronto, desejo que tudo possa encaixar-se, e pronto, e vamos continuar, e um dia destes vamos nos encontrar corpo a corpo, fisicamente, ao vivo e a cores, exatamente. Obrigado. Está bem? Vão dando notícias, vamos estando em contacto quando houver aí essas coincidências, então bora lá, está bem? Um grande abraço. Um abraço. Obrigada. Foi um prazer. Foi um prazer também. Até uma próxima. Tá. Próxima. Tchau. Obrigado. Tchau. Adeus.